Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Minuto Cast. O nosso Minuto Cast hoje traz um bate-papo especial sobre a participação cada vez mais ativa, cada vez mais forte da mulher no agronegócio. Recentemente, no mês de outubro, nós comemoramos o Dia do Engenheiro Agrônomo e também o Dia da Mulher Rural. E a nossa convidada hoje, ela assume os dois papéis, ela é engenheira agrônoma e também mulher rural. Mari Leôncio, é um prazer te receber aqui. Oi, Fábio, é um prazer estar aqui com você hoje e batendo um bate-papo mesmo com você. Mari, vamos começar e você poderia ser modelo, né? Eu estava brincando antes. É bonita, simpática, inteligente. Eu quero entender um pouquinho como é que foi essa escolha para o agronegócio, né? Lá atrás, o que te impulsionou? Tua família já vem do agro? Fábio, meus avós, né? Porque ambos as partes elas já vinham da parte do agro. Meu avô com parte de gado, da parte do pai, e meu avô na parte de lavoura mesmo da mãe. Só que todos pequenos produtores. Mas, assim, não foi eles que me levaram aí para a parte do agro. Vamos falar. Eu venho de uma faculdade federal de Santa Catarina, a qual eu participei do processo de desmembramento dela, a qual ela levou os polos para cidades menores. Então, como eu morava em Curitibanos, lá veio o polo que foi as ciências agrárias para lá. E eu sempre gostei muito de exatas, eu sou da parte de matemática. Então, eu queria ir para engenharia florestal, que lá ela começava com ciências rurais, que fazia 3 anos, depois migraria ou para agronomia ou para florestal. Então, no decorrer, eu passei no vestibular, aí eu fui para ir para florestal, era esse meu intuito. Mas no decorrer dos 3 anos eu vi que o agro era muito mais amplo e era o que eu gostava mais das matérias e tudo mais. Aí quando eu fui, eu optei para fazer agronomia e eu tenho certeza que foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Mari, olha só, estava vendo ali, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, até 2018 a gente tinha aí a participação de 34% das mulheres em cargos gerenciais. E eu sei que você não é da gerência, né? Você é da mão na massa mesmo. E eu quero que você passe um pouquinho para nós, assim, como que é a tua experiência trabalhando dia a dia no campo? Quais são os desafios que tu encontra? Como que foi no início, assim, da tua entrada no agro? Então, Fábio, como eu não venho, né, dessa parte de família do agro, então eu tive dificuldade de me ingressar no agronegócio. Então eu me formei, eu consegui serviço numa parte administrativa de uma cooperativa, mas eu queria ir para campo, eu sempre tive isso que ir para campo. Aí eu não tive oportunidade, aí eu migrei para a parte ambiental, que aí era um pouco mais voltada a campo, não tinha nada a ver com a parte de agro, mas eu fui porque era uma experiência nova. E depois dali eu disse assim, não, eu terminei meu projeto e tudo mais, e eu disse assim, não, eu quero ir para campo. Foi onde eu fui buscar mesmo essa parte de ir para o agro. Então, botar o conhecimento em prática, né? Sim, o conhecimento e algo, vamos falar bem assim, de você estar lidando com produtores, você estar ajudando os produtores, que era algo que eu gostava e eu gosto de estar ajudando eles a produzir mais. Então ali o desafio foi o meu primeiro serviço no agro. Depois do primeiro, acaba você tendo um network, você conhecendo gente, e isso me abriu portas para estar aqui onde eu tô. Então esse é o primeiro desafio que eu encontrei, assim, conseguir me inserir nessa parte do agro. E o desafio do dia a dia é mostrar que a mulher, ela é realmente competente, ela tá ali, não só porque é um rostinho bonito, Fábio, mas ela tem essa competência de estar ali e ela vai agregar aos produtores nas suas produções. Cada vez mais, né? Acho que a mulher, ela tá nessa participação que a gente vê crescente, também às vezes está na tomada de decisão, né, Mari? Você percebe isso quando você vai visitar os produtores? Sim, Fábio, você vê um aumento da presença das mulheres nas propriedades. Tanto esposa dos produtores, quanto as filhas dos produtores. Que devido à sucessão familiar, elas vêm aumentando mais a presença das mulheres no campo. As filhas do produtor, porque o número dos filhos diminuíram. Isso. Exato. Então, vamos falar assim, um produtor que tem 2 filhas, elas acabam tocando o negócio do pai. Então eu fico muito feliz a hora que eu chego numa propriedade, são as meninas que estão ali tomando decisão junto com os pais, não deixando eles de lado, que a mulher ela tem muito isso, ela é muito, vamos falar, flexível. Ela consegue sentar, ela consegue alinhar com eles, ver o que é melhor, o que não é.
e sempre almejando produzir mais. Então isso é muito bacana. Além das mulheres, as esposas desses produtores também ajudando em lavoura, ajudando no dia do plantio, ajudando na organização financeira. Então, assim, em vários ramos você vê bastante mulheres hoje, assim, dentro do agro, da cadeia do agro. Então, isso é muito gratificante, né? Muito. Mari, você trabalha numa multinacional, né? Como é que é a participação de vocês, mulheres, dentro desse setor lá? Quantas colegas mulheres, quantos homens, como que é? Ainda é baixa a presença na parte de campo mesmo. A gente ainda tem muito mercado a ganhar. Mas a gente vê, assim, muito a gente buscando. Eu vejo, assim, colegas meus procurando um assistente técnico, ou até mesmo RTVs dentro da nossa região, que é a minha regional sul, né, norte, buscando mulheres. Então isso eu já acho bacana, assim, que eles estão mesmo atrás, abraçando essa causa de ter mais mulheres no negócio. Eles mesmos estão provocando, né, essa mudança, essa cultura também que antigamente não se tinha, né? Antes a mulher, ela tinha que meio que batalhar mesmo para mostrar a sua capacidade, né? Hoje, na verdade, tanto as empresas quanto os setores, assim, do agro estão mais abertos. Tanto que a gente vê, né, essa liderança das mulheres ainda bem cada vez mais forte, porque eu vejo, assim, que é um equilíbrio, né? E até falando de geração, eu acredito, assim, que como a gente está nessa mudança de geração, a gente deve encontrar, você deve encontrar os seus colegas, né? Uma geração, digamos, mais conservadora, também mais antiga no segmento. E você, como é jovem, está entrando com todo o gás já mais tecnológica. Como que você equilibra isso? Como é que é a tua troca com a equipe? Fábio, como você disse, é troca de informações, é troca de conhecimento. Eles têm muito conhecimento a passar, porque, querendo ou não é porque está vindo as tecnologias, as inovações, que o que eles tinham atrás não serve para nada. Não, tem muita coisa, assim, conhecimento que eles trazem, coisas muito bacanas, assim, que é coisa do dia a dia mesmo, porque é o que a gente não vê na sala de aula. É aquele conhecimento na prática, que isso dá certo, e isso é muito bacana. A gente agregar, juntar os dois, assim, que dá uma bem completo mesmo. Dá uma soma, né? Uma soma positiva, exato. Né? Mari, e alguma experiência que tu tem, assim, com relação aos clientes? Você atende a carteira que tu começou desde o início? Não, Fábio. Eu comecei ali na região de Lagoa Vermelha. Então, daí ali eu criei muitos clientes que a gente atende. Eu faço Futura, apenas Futura, né? Eu sou RTV hoje só do canal da Futura. Então, eu comecei ali na região de Lagoa Vermelha e Vacaria. Depois, eu expandi para Sananduva e Tapejara. Mas hoje, como eu assumi um novo desafio como representante técnica, eu acabei pegando regiões novas. Que legal! Então, eu fiquei só com Vacaria, que era uma região que eu já conhecia os produtores, já tinha, vamos falar assim, um network por ali. Mas aí eu abracei agora Marau, que é uma unidade nova, Marau e Casca e Carazinho. Então, tá aqueles passos iniciais novamente, conhecer os produtores dali e conhecer a cultura da região, né? Porque é tudo Rio Grande do Sul, sim, norte do Rio Grande do Sul, mas cada região tem a sua cultura, exato. Tem os seus, o tipo dos produtores, se eles gostam mais de estar presente com você, se eles não gostam, então tô nessa fase ainda. Mas sempre foi super bem recebida, assim, dentro das propriedades, tem um apego, assim, mais por uma região ou outra, não? Não, eu faço amizade muito fácil, Fábio. Então, toda região que eu vou, eu tenho meus produtores que eu tenho mais afinidade. E eu sou bem recebida em todas as regiões. Então, eu gosto bastante disso e não tem uma região que eu goste mais ou não. Que tu goste mais ou não. Mari, falando em desafios, assim, a gente vê, né, assim, os avanços da tecnologia, o crescimento também dessa mudança de mentalidade, que eu vejo que é uma mudança de mentalidade do perfil do produtor também, até em função dessa nova geração entrando, né? Como é que você vê esses desafios, assim, no dia a dia com o produtor? Você consegue acompanhar essa troca entre produtor e o filho, filha, esposa, essa tomada de decisão quando você está lá fazendo um planejamento do que vai ser aplicado, dando essa orientação? Como é que é a participação deles na prática? Na prática, tem os perfis, né, Fábio? Vamos falar, se tem um produtor que ele já chama na hora, os filhos, deixa eu
ele chama e daí ali ele tem uma troca, né, de informação ali junto com você e depois eles definem sozinhos. Mas tem aquele que ele absorve toda a informação e depois repassa para eles. E daí tem aqueles que gostam de na hora já ver, não, vamos fazer assim ou do outro modo, mas assim, é sempre algo que tem os perfis, mas assim, é bacana você ver que muitos já chamam, ou as mulheres ou os filhos já estão ali presentes, escutam junto, tiram as dúvidas, dão a opinião, porque era cultural nosso que os filhos não poderiam se meter em conversa de adulto, né? Verdade. Então ali você já vê jovens, uma 16, mudança de cultura 17, já, né? Isso, 16, 17 anos opinando junto com o pai, que já está no técnico, que viu assim, viu de outra maneira e deu certo. E daí é algo que eles estão absorvendo. Não, vamos falar bem assim, eles ainda têm muito pé no chão, eu acho uma maneira, algo bem assertivo. Só que eles já estão abertos a aceitar a tecnologia e algumas estratégias que vão melhorar o seu negócio ali, que antes era, não vamos fazer. Agora eles já estão mais Eles se permitem abertos. mais, né, Mari, a testar, a conhecer. E eu vejo assim, ó, o técnico, né, o engenheiro agrônomo, enfim, ele tem que ter uma relação muito de confiança com o produtor. Exato. Né? Eu acho que essa relação de confiança é que faz com que o produtor invista mais, aposte mais, né? Como é que você vê isso lá no teu trabalho? É assim mesmo? Sim, e era um ponto que a gente tinha medo da tecnologia, né, Fábio? Que a tecnologia vai vir, não vai mais ter engenheiro agrônomo, não vai ter mais gente a campo, mas não. É esse fato da confiança. Se eles têm um agrônomo, um consultor de confiança, é através dele que eles vão ter a tomada de decisão. Eles vão ali dialogar, vão ajustar, mas sempre vai ter que ter alguém ali. Alguém de confiança, alguém que ele sabe que o que a pessoa fala realmente é assertivo, é uma maneira correta, né? Então a confiança é muito importante. E você vê isso como uma maneira fácil de conquistar a confiança do produtor? Não. Como que foi para ti nesse início ali? Então, você tem que mostrar sempre que você tá certa no que você fala. E você não tem certeza daquilo, você pega e realmente fala, eu não sei, mas eu vou buscar informação e te passo. E realmente passar para ele. Vamos falar assim, eu trabalho com especialidades, mas ele quer saber uma coisa de herbicida, alguma coisa de fungicida. Não sei, mas eu busco informação e passo para ele. Então, assim, esses pequenos detalhes que você vai ganhando a confiança dele. E você ser sempre muito clara. Não, o meu produto é para X. Não X na escala de 10. Não, ele tem essa função. Não entregar um milagre para o produtor. Não, ele entregar algo que vai agregar, algo que se ele fizer da maneira correta vai ser positivo. Então vamos falar assim, ser sempre muito sincero. É até engraçado, né? Ser sincero, ser algo que é um diferencial. Seria um diferencial, né? Mas hoje em dia na nossa área Eu acho que mostrar, né, e não através só de fala, mas de sentimento, que você tá ali do lado do produtor para que ele atinja o melhor, para que ele busque o melhor. E aí essa sinceridade você transmite realmente com sentimento, com ações ali junto com ele, né? Mostrando que realmente, tipo, posso te dar um caminho que vai trazer um resultado X se você fizer assim, e acompanhar ele nos processos. Eu acho que isso fica mais claro, né, onde você quer estar próximo do produtor. Sim, e sempre trazer dados para ele, informações, vamos falar assim, de órgãos de referência, trazer até dados de produtores que eles usam como referência e você está próximo dele. Não adianta você fazer uma ótima venda e nunca mais aparecer. Exato. Não, você tem que fazer o pós-venda, você tem que aparecer lá mais vezes, conversar com ele de vários assuntos, não apenas da sua área. Então, esses pontos que a gente tem ainda muito a agregar a ele, né? Seria isso, porque o dia do produtor está cada vez mais pequeno, Fábio. Como, vamos falar assim, ele tem que plantar, ele tem que tratar, ele tem que fazer o orçamento, ele tem que comprar produto, então a gente não pode chegar lá só para gastar o tempo dele, não, ele tem que agregar. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar a hora de ir no produtor, agregar um pouquinho mais para ele. É assim que ele vai percebendo, né, Mari? Você trouxe ali que
vocês como engenheiro agrônomos também tinham medo da tecnologia. Eu acho que é um medo meio que geral, assim, em vários setores, né? Eu acho que na nossa área também, principalmente aí com o crescimento das IAs, na nossa área aqui de comunicação e marketing, né? Então a gente sempre tem acho que o medo, ele acaba às vezes, ou ele te impulsiona ou às vezes ele te trava, né? Então, tipo, é normal que a gente tenha um medo do desconhecido, né? E a gente vê, né, Mari, eu acho que trazendo um pouquinho para nossa área da comunicação, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu vejo que você é bem ativa, assim, na rede social, né? Quando a gente precisa fazer depoimento de vídeos e tal. Como é que você vê essa questão das redes sociais, da comunicação no agronegócio para você? Como é que tu enxerga isso? É algo que veio para agregar, Fábio. O produtor está cada vez mais inserido nas redes sociais. Desde, vamos falar bem assim, os mais velhos, eles já utilizam muito mais o telefone. É difícil você achar um produtor que não tem WhatsApp. Então, só que tem aquele ponto. Como eu falei, a questão é que eles estão cada vez mais com o tempo corrido. Então, a gente lançar algum vídeo, alguma fala, algo bem rápido para eles, que eles consigam ver. E isso eu acho que agrega mais do que às vezes você levar numa palestra, que às vezes eles não podem ir, ou às vezes é de 1 hora, acaba ficando muito maçante. Então, você utilizar as redes sociais de uma maneira que eles consigam em casa, no seu conforto, buscar essa informação, ou até mesmo, ele está ali e ele consegue ver uma coisa que eles nem estavam procurando, que aparece ali, que é do agro, que desperta o interesse, eles vêm atrás dessa informação. Então, eu acredito ainda que veio a agregar mais do que a gente ter medo, né? Só temos que usar de maneira correta, né? Eu acho que hoje é aquela coisa, né? A gente pode... Tem meio que uma biblioteca aqui dentro do celular, uma biblioteca de Alexandria, com todos os conhecimentos possíveis. Vai da gente realmente buscar, né? O que isso pode me ajudar, como que pode me agregar. E eu vejo, assim, o pessoal perdendo o medo também da fala, de produzir vídeo, de trazer a sua cara ali. Isso é muito positivo, né? Sim, ainda tem muito esse receio e até o fato das críticas, né? Você tem que saber receber crítica, mesmo elas não sendo construtivas. Então, eu tive muita dificuldade no início de começar no meu antigo serviço no agro, eu não postava, não fazia nada. Aí, quando eu vim agora para esse meu novo serviço, eu disse assim, não, eu tenho que parar de perder esse medo, que vamos falar assim, é uma ferramenta que eu tenho. Eu nasci com isso, eu sempre tive uma boa fala, consegui falar, então vamos utilizar isso a meu favor. Exato. Aí eu comecei com vídeos mais eu sozinhas, aí assim foi indo, mas assim, é treino, né? E você utilizar o que você consegue fazer. E assim, foi algo que eu vi que é algo que eu consigo mesmo desenvolver e estou desenvolvendo, ainda tem muito a melhorar, né? Não, bem legal, até é aquela coisa, a prática, né? A prática faz com que a gente vá evoluindo, corrigindo, melhorando, enfim. A questão é iniciar, né, Mari? Isso. Mari, assim, ó, vamos trazer, eu queria que tu trouxesse um pouquinho já dessa tua experiência, você tá já formada há 6 anos, né? Você me comentou. E 4 anos, assim, na prática do agronegócio mesmo. Para o pessoal que está estudando agronomia, que está saindo para o mercado, né? Porque você já trouxe ali que já queria ir para o campo, né? Tem várias áreas, eu acho que o agro, ele possibilita muitas áreas cada vez mais, né? O próprio marketing é uma das áreas que também tá cada vez mais buscando profissionais do agro para trabalhar dentro do marketing. Como que a pessoa que está se formando hoje, ela pode buscar entrar com mais facilidade? O que ela precisa ter? Quais são os passos, assim, claros que ela precisa buscar para conseguir... Então, me formei e vou para que lado? Porque às vezes a gente se forma, né, e fica um pouco perdida, né? O meu caso foi esse, Fábio. Eu me formei e fiquei um pouco perdida. Eu sabia que eu queria ir para a parte do agro, mas não tinha ainda uma direção de qual área, porque é muito amplo, né? O agro, você pode ir para uma consultoria de início, você pode ir para uma área de uma multinacional, você pode ir para a parte da pesquisa, que muitos vão para isso. Mas aí, dentro da parte das multinacionais, você tem vários ramos. Você pode ir para semente, você pode ir para a parte de nutrição, você pode ir para a especialidade. Então, é muito amplo mesmo. Então, o que eu diria para eles hoje, assim, primeiro, experimente dentro da faculdade mesmo, fazer mais estágio, que é algo que eu senti que me faltou,
fazer mais estágio em áreas que vocês têm afinidade. Fazer mais estágio, conhecer um pouco mais da vivência, não a parte teórica, conhecer a vivência do que são essas áreas e ver o que você tem, que você se enquadra melhor, para daí você buscar algo já mais direcionado. Seria isso. Porque mercado tem, Fábio. O mercado do agro está bem aquecido ainda. Eu acho que começar com esses estágios já dentro da faculdade, né? Eu acho que isso ajuda muito, faz uma diferença até quando você se forma, tu já tem uma experiência na prática muito maior do que quem deixa para fazer um estágio lá quando tá quase formando, né? Sim, o meu caso foi esse. Eu sempre fui me voltada à pesquisa. Então, minhas horas extras era dentro do laboratório. E aí, eu só fiz o estágio final e até pedi um mês a mais para ficar durante o meu estágio final, porque eu não tinha vivência de campo, porque eu não tinha dentro de casa lavouras para a gente estar visitando. Então, eu acabei ficando um mês a mais na cooperativa que eu fiz estágio final. E aí, ali que eu vi, não, pesquisa não é para mim, eu quero alguma coisa no campo. Então, ir nessa direção, quem não faz faculdade, tempo integral, tentar, pelo menos nas férias, pegar ali um mês, fazer um estágio numa área, fazer um mês numa outra área. Que assim, tem muitas empresas que estão abertas a isso, você não precisa ser algo muito burocrático, porque o final, ele é mais burocrático, então só algumas que podem, então tem que ter tudo uma documentação. Mas esses extras, assim, você consegue fazer mais fácil. E aí você vê aonde que você gosta mais, para você depois já ser mais assertivo para você ir no final. Já vê onde se identifica, né? Eu acho que já sai com uma segurança talvez maior também, né? De entrar no mercado. Sim. Mas você falou que a experiência de agro vem dos teus avós. E os teus pais, como é que foi a relação, assim, quando você entrou no mercado? Eles influenciaram, não influenciaram? Não influenciaram. O meu pai queria que eu fizesse concurso público até hoje. Hoje ele ainda fala? Não, até quando eu entrei aqui, quando eu mudei pro Rio Grande do Sul, eu tive que fazer um concurso pra agradar ele. Voltei pra casa. Não acredito. Fiz, ele queria que eu fizesse concurso. E minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe sempre foi aquela pessoa assim, se você tem um sonho, um desejo, comece, mas termine. Ela sempre foi isso. Não comece uma coisa para largar no meio. Então, tudo que eu comecei, eu tenho isso comigo. Eu não posso largar no meio. Então, tudo que eu fiz, eu levo isso dela, assim, de começar e terminar. Mas por que tu acha que o teu pai ainda queria que você fizesse o concurso? Segurança. Meu pai é uma pessoa muito segura. Ele é daquele tipo... até algo que eu trago aqui, que é uma coisa bem do tipo dele. A minha irmã conseguiu um serviço e daí logo um outro numa empresa melhor, que minha irmã tá fazendo arquitetura, convidou ela para trabalhar, salário melhor, tudo mais. Meu Deus, você vai estragar a carteira? Você vai sujar a carteira? Não pode sujar a carteira, você começou ali logo no serviço. Então, meu pai é nessa segurança, que antigamente você sujar a carteira era algo que incriminava a pessoa. Como você vai conseguir um serviço se você pulou de um para outro? E hoje a gente não vive mais isso. Nossa, né, Fábio? E assim, é legal tu trazer isso, porque, né, antigamente, então, tipo, as pessoas entravam num trabalho, num cargo, numa empresa e ficavam quase a vida toda. Então, para te mudar, era realmente aquilo, uma quebra de padrão, assim, né? E hoje, na verdade, os jovens, é difícil, às vezes, se não tá legal, ele não tá gostando, não bateu, não foi, ele muda. Né? Aliás, é um dos desafios também para quem é empresário também, às vezes, como reter os talentos, como fazer com que tenha mais permanência, né? Sim, mas esse ponto de que os jovens, eles não ficam, mas a hora que eles se identificam com aquele trabalho, eles ficam mais. É só eles se encontrarem, porque hoje é muita informação, né, Fábio? Igual a gente falou. Então, às vezes, ele recebe muita informação que a grama do vizinho é mais verde. Exato. Mas se ele gosta daquilo que ele faz, ele fica. Eu sou um caso. Eu tive outras propostas, mas eu gosto do que eu faço e eu fiquei. Aí fideliza, né? É aquela coisa, como você trabalha essa questão. Mas, assim, realmente é uma das coisas que a gente vê nas gerações, né? Que antigamente o pessoal ficava muito. Mas que legal, assim. A tua irmã trabalha com o quê, Mari? A minha irmã tá quase formando em arquitetura. Arquitetura. É só vocês duas? Só. Não, eu tenho mais uma irmã. São 3 mulheres? 3 mulheres. 3 mulheres. Então, só você foi pro agro, então? Só. A mais nova, que eu tenho uma irmã de 14 anos, vai pra 15, ela falou que ela vai fazer agronomia por causa de mim. É verdade. Olha aí, viu? Influenciando a família. Sim. E o teu pai hoje, como é que ele vê você no mercado, assim? E meu pai tem muito orgulho de mim, ele sempre fala, ele é aquela pessoa assim que ele
ele vê que eu sempre batalhei muito para conseguir o que eu quero. Então, ali, naquele momento que eu vim pra cá, foi desafiador. Eu saí de Santa Catarina sozinha, não conheci ninguém no Rio Grande do Sul, vim pra cá. Então, ele levou um susto, né? Então, ele queria me levar de volta, mas aí agora ele viu tudo que eu conquistei, tudo o que eu almejei e eu consegui. Então, ele fala que ele tem muito orgulho de mim. Minhas irmãs me contam, né? Pra mim, ele não fala. Imagina, tem que ter orgulho mesmo. Mari, você veio da onde? Você é de Santa Catarina? Eu achei que tu era de Paraná. Não, Fábio, eu sou de São Paulo. Meu Deus, olha aí. Tu é de São Paulo. Sou natural de São Paulo, sou paulistana, sou natural da capital de São Paulo. E veio para aqui no Rio Grande do Sul? A família da minha mãe é toda de Campos Novos, ali do interior. Monte Carlos, que antigamente pertencia a Campos Novos. E é do meu pai de São Paulo. Então, quando eles casaram, eles foram para São Paulo. Então, eu me criei lá até os 14 anos. Aí, devido a falecimentos na família e tudo mais, a gente veio para Santa Catarina, eu com 14 anos. Mas isso trouxe a questão dos desafios ali, do teu início, né? O desafio também desse público da geração, dessa troca de geração. Algumas dicas para quem está se formando, que foram muito válidas, porque é aquela coisa, né? Se a gente puder, a gente sempre vai errar, eu sempre digo assim, a gente sempre vai errar. Mas se a gente puder não errar nos mesmos erros, se a gente puder ouvir quem tem experiência e atalhar alguns erros, isso é muito importante, ajuda muito, né? Eu acho assim que a mulher, a gente tem falado bastante, tem observado bastante esse crescimento, essa participação. A gente percebe o quanto a mulher traz esse equilíbrio e já está sendo muito natural essa entrada, essa evolução. Às vezes até ficar falando muito, assim, é uma coisa que às vezes me incomoda um pouquinho, tipo, participação da mulher, porque já está muito natural. A gente fala, às vezes, porque eu, pelo menos, sinto orgulho quando eu vejo uma mulher, assim, no mercado onde acaba sendo desafiador, ser mais desafiador, né, por questão cultural, por questão, até questão física, né, às vezes tu tem... O agro, ele é um setor que ele tem muita amplitude, muitos segmentos, mas a prática no mercado mesmo, trabalhar na lavoura, trabalhar com gado, com a pecuária, exige um pouco mais de esforço, não só intelectual, mas físico às vezes, né? E eu vejo assim que dá um orgulho, assim, e a mulher, quando a gente encontra uma mulher que tem essa troca e a gente consegue ter esse equilíbrio, é muito gratificante, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, como que você vê o futuro do agronegócio nesse sentido, com a participação da mulher? Como é que tu enxerga isso? Eu vejo que vai aumentar cada vez mais, Fábio, e isso vai ser positivo, porque a mulher é muito minuciosa, a mulher é paciente. Não que os homens não sejam, mas a maioria dos homens não são tão pacientes quanto a mulher. A mulher é muito flexível, ela aceita mais as situações e vem o lado positivo da situação e logo vem a solução. Não focam tanto vamos falar assim, no problema. Então, esse fato da mulher ser minuciosa, a mulher ser mais detalhista, junto com a tecnologia, isso só tende a agregar. Porque a gente está cada vez mais tendo que produzir mais alimentos em uma menor área. A área não tem como a gente aumentar exponencialmente, mas as nossas produções sim. Então, a gente ajustando pequenos detalhes, às vezes um ponto de vista numa lavoura, uma propriedade que a gente pode fazer um ajuste fino, a gente pode aumentar essa produção. E a mulher consegue ter essa visão mais ampla. A mulher consegue, às vezes, ver um detalhe que o homem acaba não vendo. Porque o homem é muito, como você falou, ele é da força, ele é de pegar e fazer. Então, a mulher consegue parar. Não, opa, se eu fizer do outro jeito, será que não vai ser melhor? E é isso que é os detalhes que a gente está precisando para aumentar essas produções. Então, eu vejo como esse positivo. Bacana. É que nem eu digo assim, a gente não é uma disputa entre homem e mulher, nunca foi. Eu acho que a ideia é esse equilíbrio, é buscar o equilíbrio, porque a gente acaba se complementando, né, por perfis diferentes, por questões profissionais diferentes, olhares diferentes, né? A mulher tem um olhar, o homem tem outro, e eles acabam se complementando e todo mundo ganha. Isso é muito bacana de ver assim na prática, né? Mari, eu te perguntei assim sobre a questão, né, como você vê a agricultura, o futuro. E a Mari, onde é que está nesse futuro? Quais são as próximas metas? A minha meta agora é me fixar no meu cargo novo, que é recente, né? Me consolidar nele e almejo uma gerência, Fábio. Eu sempre deixei isso claro, que eu sempre almejo crescer dentro da empresa.
É aumentar o percentual ali que nós falamos ali de 34% nos cargos gerenciais da mulher, né, Mari? Uhum. Bacana. Eu vejo, como a gente comentou ali no início, né, esse crescimento da mulher na liderança, e é muito legal porque antigamente a gente não via muito isso, né? Tipo, numa diretoria, num cargo de gerência de equipes, isso é muito legal. E é um desafio, porque eu acho que o desafio maior hoje é você entender de pessoas, trabalhar com pessoas e entender de perfis, né? E a gerência também pede muito isso, não que a tua área não peça, né? Porque tá sempre, a gente viu ali diferentes gerações, então acaba que, eu não sei, mas a liderança ela traz um desafio bem maior, né? Se conhecer primeiramente, Fábio, você tem que conhecer seus pontos fortes e fracos para você ver se aquela liderança que você almeja, o que você tem que trabalhar para melhorar. Exato. E conhecer os perfis, mas isso, vamos falar assim, para você, para mim que lida com pessoas, a gente tem que estar sempre trabalhando e buscando informações para entender de pessoas, porque uma pessoa não é igual a outra. Exato. E você tem que entender que a maneira como ela age perante uma situação vai ser diferente de você. Você tem que entender que é o jeito dela. Então é desafiador, porque às vezes você quer que a pessoa seja do seu jeito. Então por isso que eu falo, a gente tem que se conhecer primeiro para poder a gente conseguir lidar com esses perfis que tem aí, que são inúmeros, né? Olha aí, mas ela já tá bem, hein? Bom, forte candidata. Mari, e uma última mensagem. Vamos deixar uma mensagem aí pra mulherada que tá entrando no mercado, que tá querendo se desafiar. Eu acho que você é um exemplo, uma inspiração. Qual que seria a mensagem final aí para essa turma? A mensagem final que eu deixo para as mulheres é que o que elas desejam, elas conseguem. Só tem que batalhar, trabalhar e mostrar o seu papel que você tem ali, que você realmente pode, você é capaz. Então não desista perante desafio nenhum. Vai ter pedras, mas use para construir o seu castelo. Show! Gente, muito obrigada, Mari. Foi um bate-papo muito enriquecedor, muito bacana. Desejo sorte nesse novo desafio e com certeza a gente se encontra aí vendo você assumir uma gerência no futuro. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. É muito, muito bom estar aqui com você e vamos estar aí juntos, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigada por você que está nos escutando, nos assistindo. Compartilhe o nosso conteúdo, curte o nosso canal e até o próximo Minuto Cast.